Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Todo mundo aproveitou bastante esse feriadão aí? Todo mundo comeu bastante chocolate? Eu não ganhei um chocolate, mas tudo bem, eu vou dar um desconto. Eu lembro que vocês me deram um bolo de aniversário, né? Antes de tudo isso, antes praticamente de começar o The Walking Dead, né? Antes do mundo praticamente virar de ponta cabeça. Mas o mais legal disso é que a gente vai falar agora de história, e a gente vai ver que a gente está escrevendo uma parte da história da humanidade, né? Eu não lembro até hoje de ter visto em nenhum momento que boa parte da humanidade, economia do mundo, né, ficou parada desse jeito, né? É importante, até legal da gente falar sobre isso, porque como a gente fala de história, a gente está participando disso, a gente está vendo isso, a gente está vendo o mundo se transformar, né? E a gente também está vendo, de certa forma, que o quantas vezes nós somos pequenos, né? E mesmo em relacionado a várias coisas, nosso conhecimento, a gente achar que a gente é praticamente Deus. Uma hora a gente vai ver isso em filosofia, em sociologia, né? Eu posso explicar melhor, mas o mais interessante é a gente observar que a gente ainda tem muito para viver, tem muito para aprender, e que isso simplesmente vai ser uma coisa que vai passar, beleza? Galera, então olha só, a aula de hoje vão ser duas aulas, beleza? Duas aulas assim imensas, porque é a seguinte ideia, né? Eu quero fechar com vocês esse conteúdo. Falta só 2 conteúdos para a gente terminar os capítulos do livro, né? São 8 conteúdos, são 8 aulas, né? E eu quero fechar esse conteúdo com vocês. O mais importante é o seguinte, por quê? São 2 tempos hoje, né? Então vocês vão ter tempo suficiente para assistir a primeira aula, assistir a segunda aula, e porque no próximo tempo eu quero fazer uma aula de revisão em exercícios, né? Vou separar para a gente especificadamente alguns exercícios para a gente fazer e entender, né, como é que era justamente entender todo esse período que a gente acabou estudando, né? Vendo lá desde desde o início, né? Falando sobre período, falando sobre América Latina, falando sobre a independência dos Estados Unidos, 13 colônias e tal, até a gente chegar aqui nessa aula de hoje, que aí, galera, vamos começar falando o que é sobre Brasil Imperial, beleza? Brasil Imperial e Brasil Independência, beleza? Que agora a gente viu na última aula falar sobre o Brasil joanino, né? Brasil colonial e Brasil joanino, chegada da família real no Brasil, né? O quanto o Brasil se transformou. E agora a gente vai falar principalmente sobre a independência do Brasil, como é que vai acontecer esse processo, como é que vai ocorrer o processo político no Brasil, né? E aí a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que ter muito bem na cabeça, de período joanino até a gente vai ver justamente o primeiro reinado, a gente vai ver que a gente tem que ter essas três coisas em cabeça. A gente tem que entender direitinho, porque se eu não entendo o período joanino, chegada da família real, eu não vou conseguir entender o processo de independência no Brasil, beleza? Porque uma tá coladinha na outra. Show de bola? Então vamos lá, galera. Pra gente, primeiro passo, a gente vai entender, vamos lá. E aí, à medida que eu vou falando assim, gente, olha só, anotem aí pra vocês conseguirem organizar isso, beleza? Porque eu tenho organizado aqui, tenho organizado na minha cabeça, também organizado isso em vários lugares. E aí é muito mais fácil para vocês ir organizando aí. Então coloquem processo de independência do Brasil, né? E aí a gente pode falar o seguinte, os principais fatores que vai levar justamente esse processo de independência no Brasil. E aí vão anotando aí que eu vou falando por ponto, depois eu só venho relembrando para vocês, né? Chegada da família real no Brasil, fortalecimento das elites locais, né? Segundo, o Brasil deixa de ser uma colônia para se tornar um dos estados do Reino Unido de Portugal e Algarves. A Revolução do Porto III. E quarto, o dia do fico, o dia que Dom Pedro I resolve ficar no Brasil. Então vamos lá. Retornando aos principais fatores, né? Chegada da família real no Brasil. O fortalecimento das elites locais. O Brasil deixa de ser uma colônia para se tornar um dos países do Reino Unido de Portugal e Algarves. Beleza? E a Revolução do Porto. E, por último, o dia do fico, quando justamente Dom Pedro I resolve ficar no Brasil. E aí você tem um exemplo, uma centralidade, né, de poder. Beleza, galera? Então vamos lá, só para falar um pouquinho. Dificilmente o Brasil teria nesse mesmo período, né, o processo de independência sem a chegada da família real no Brasil, porque ela passou a transformar, o Brasil deixou de ser uma colônia, acaba com o pacto colonial, né, todos aqueles atores políticos que fizeram revoltas no Brasil lá no século XVIII,
que vieram justamente com a Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, né? Pessoas que tinham uma ideia mais independência e vê que o Brasil deixa de ser agora uma colônia, né? E se torna um dos estados portugueses, agora eles começam a avançar do ponto de vista político. Eles se tornam, né, mais importantes. Por quê? No ponto de vista também da administração. Beleza? Eles vão ganhar muito poder com o Dom João VI aqui no Brasil. E aí, olha só, como tudo isso vai se ligando, né? Aí esse fortalecimento da elite também vai deixar, vai dar mais força justamente politicamente ao Brasil e também do ponto de vista econômico. Né? A Revolução do Porto também é extremamente importante, por quê? Porque com essa Revolução do Porto, Dom João VI vai ter que voltar a Portugal. Quando ele retorna a Portugal, né, meio que a família real portuguesa, né, a coroa portuguesa, se divide. Então você tem um lado da família portuguesa, da família real portuguesa, de volta à metrópole, e o outro lado justamente aqui no Brasil. Então fica dividido. Isso influencia bastante, galera, para o processo de independência no Brasil. Beleza? E essa Revolução do Porto marca muita coisa, por quê? Né? E aí a gente vai ver, essa Revolução do Porto vai ser formado, através dela, eles vão querer o fim de uma monarquia absolutista, né? Então Dom João VI, quando retorna, não retorna mais um rei absoluto, beleza? Ele vai ter que tornar como um rei constitucional, como um rei a partir de uma monarquia constitucional. E aí vai ser o seguinte, né? Os brasileiros vão querer fazer parte justamente desse congresso, né? Dessa assembleia para a formação dessa constituinte. Porém, os portugueses acham que o Brasil tem que retornar ao papel de colônia. Isso gera uma grande insatisfação por causa dessas elites que ganharam força a partir de Dom João VI, né? E aí o que acontece, galera? Quando eles estão lá, estão sendo afrontados e tal, e você tem uma divisão política que vai ocorrer justamente nessa Assembleia, né, que vai ser a Assembleia Constitucionalista Portuguesa, né, você vai ter a divisão clara, né, das grandes potências justamente do Reino Unido de Portugal, né? Você vai ter os portugueses, que vão ser os coibrantes, e você vai ter os brasilianos, né, que vai ser o partido brasileiro. E aí você vai ter justamente essa queda de braço entre os dois lados, beleza? E essa queda de braço dos dois lados vai influenciar diretamente no processo de independência. Por quê? Essas elites voltam para o Brasil, nessa que elas voltam para o Brasil, Dom Pedro I ainda fica aqui, e é através dele, dessa representação da imagem dele, que justamente essa elite brasileira consegue o processo de independência. Por quê? Ele declara o processo de independência apoiado justamente por essas elites locais. Lembrando que essas elites locais, galera, vai ser justamente a elite rural. Então, Dom Pedro I vai chegar, né, ao reinado dele. Então, ele vai ter que esperar ele. Se ele voltasse para Portugal, vai ter que esperar o pai dele morrer para ver se ele conseguiria assumir, né? E aí ele tá aqui e tal, Pedrinho, a gente te coloca lá no poder, Pedrinho. Só fechar com a gente, Pedrinho, que vai dar certo. Pode, a gente garante, Pedrinho, a gente garante que você vai ser o rei. E aí Pedrinho fica, né? E quando o Pedrinho fica, galera, aí que vai começar tudo, né? E aí todo mundo entendeu quais são os principais fatores que vai ocasionar justamente ao processo de independência, beleza? E aí agora só um outro ponto. Vocês anotem aí, né? Assembleia Constituinte Portuguesa, pós-Revolução do Porto. Beleza? E aí botem aí, fim do absolutismo. Embaixo, coloquem tentativa de retorno do Brasil à colônia. Embaixo, divisão política. Portugueses versus brasilianos. Beleza? Show? Beleza. Então a gente até agora viu aqui os fatores que vão levar justamente o processo de independência. E lá no dia justamente 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I resolve declarar a independência lá em São Paulo, e é por isso que o símbolo da independência do Brasil fica lá justamente às margens do rio Tietê, beleza? Às margens do rio Ipiranga, gente, rio Tietê, porque a gente só pensa em coisa poluída, né? Igual Rio de Janeiro, a gente só pensa que Baía de Guanabara, não pensa no rio limpo, né? É difícil. E aí o que a gente faz? Ele lá na margem do rio Ipiranga declara a independência do Brasil, porque ele recebia ordens diretas de Portugal, e ele não queria mais cumprir essas ordens, né? E aí justamente essa elite local que já existia já em São Paulo, essa elite rural que já existia muito forte em São Paulo, lembrando que a gente estava começando já o ciclo do café, resolve sustentar o Pedrinho aqui no Brasil e proclamar a independência do Brasil. Show? Beleza.
Então vamos lá. E aí como é que vai ocorrer justamente essa independência? Ela vai ocorrer por causa da junção de Dom Pedro I com as elites rurais. Elas vão se juntar para proclamar a independência do Brasil. Um dos principais fatores vai ser os Estados Unidos identificando a independência do Brasil. Olha, eles reconhecem a independência do Brasil, o país é um país independente. Por quê? Se lembra quando a gente falou lá no processo de independência dos Estados Unidos, construção dos Estados Unidos e tal, colonização, quando a gente falou, um tempo ficou falando dos Estados Unidos, se lembra da conduta Monroe, né? Que é a América para os americanos, né? Os Estados Unidos queriam que o Brasil se tornasse independente para que o Brasil agora começasse a sofrer influência americana. Beleza? Só que de certa forma a gente ainda vai ver que o Brasil ao longo do tempo ainda vai sofrer muita influência inglesa, mas era o primeiro passo justamente para os americanos. Então os americanos são os primeiros a reconhecer a independência do Brasil, em seguida com o México e depois em terceiro com os ingleses, beleza? Só que isso não vai ficar muito fácil assim, né? Porque ainda existia uma resistência, né, de portugueses aqui no Brasil, leais à coroa portuguesa. E eles tentam essa resistência, beleza, até 1824. E aí o que você vai ter? Antes disso, até 1823, né, quando boa parte das colônias em si vão se juntar justamente essa ideia de união, e vai começar o processo de constitucionalista no Brasil, né? O Brasil e Portugal sentam na mesa por causa da Inglaterra, né? Lembrando que a Inglaterra é a principal potência imperial nesse período, e a Inglaterra põe todo mundo na mesa. Olha só, acaba com essa palhaçada aí, vocês não estão me beneficiando, só estão me ferrando. Pô, não posso negociar com um, não posso negociar com o outro. Esse negócio de guerra não dá bom, não faz guerra não, cara. Vamos ganhar dinheiro, vamos todo mundo ganhar dinheiro. Essa era a mentalidade da Inglaterra. Então o que a Inglaterra faz, né? Olha só, você quer ser independente dele? Brasil, quer ser independente de Portugal? Paga para ele, pronto, acabou, fica tudo resolvido, né? E aí é assim que se resolve e é assim que começa a primeira dívida externa no Brasil, galera. A Inglaterra empresta, né, junto com os Estados Unidos também. Então vai ser os Estados Unidos, vai ser Inglaterra / Estados Unidos empresta para a coroa brasileira, para o Império Brasileiro, né, 2 milhões de libras. Galera, 2 milhões de libras era dinheiro pacas, né? Se até hoje 2 milhões de libras é muito dinheiro, lembrando que se você pegar a cotação de hoje aí, R$1 uma libra equivale a R$5, beleza? E aí é só multiplicar justamente 2 vezes 10, daria, se a gente colocar na cotação de hoje, né? Daria 10 milhões de libras. 10 milhões de reais para a maioria das pessoas, quantidade de milionários que tem hoje no Brasil não é muita coisa, mas naquela época valia muito dinheiro, beleza? 2 milhões de libras era muita grana e o Brasil não tinha. Por quê? Porque quando o Dom João VI retorna lá para Portugal, galera, ele passa a mão lá no caixa do dinheiro do Banco do Brasil e leva tudo com ele de novo lá para Portugal. E aí deixa o Brasil com os bolsos vazios, beleza? Galera, quando ele deixa o Brasil com os bolsos vazios, a gente tem uma grande dificuldade financeira, beleza? E a gente tem uma dívida enorme, pesada para poder pagar, né? Em um país que é onde você já estava com grandes dificuldades econômicas. Mas isso a gente deixa para a próxima aula, né? A ideia é que a gente vê como é que vai correr esse processo de independência, beleza? E aí, galera, próximo passo que a gente vai ver, né, é a Assembleia Nacional Constituinte. Vai se dar início à Assembleia Nacional Constituinte e você vai ter a divisão de 2 partidos, né? Os coebrãs, que são os portugueses que vão permanecer aqui no Brasil e também vão se transvertir através do Partido Conservador. E você vai ter o partido do outro lado, o Partido Liberal Moderado e o Partido Liberal Radical, beleza? E aí você vai ver que existe uma diferença. O Partido Conservador, eu já falei que é o seguinte, são portugueses que ficam no Brasil e querem justamente o retorno de Dom Pedro I aos moldes absolutistas, beleza? Porém, você já tem um outro lado que já fez toda aquela leitura da Revolução Francesa, já fez toda aquela leitura do mundo do iluminismo, né? E eles falam, não, olha só, a gente tem que encontrar um meio termo. Então, esses vão ser justamente o Partido Liberal. Só que você vai ter também no Partido Liberal uma divisão, né? Esse Partido Liberal vai ser também dividido em Liberal Radical, que vai ser uma galera que vai apoiar justamente o início da República no Brasil. Não, olha só, vamos fazer a República no Brasil, beleza? A gente tem que fazer isso. O Brasil precisa ser uma república. A gente não pode abaixar a cabeça e se tornar de novo uma monarquia, um apêndice de Portugal. E aí por isso que você vai ter a criação justamente do Partido Liberal Radical, né? E aí o que vai acontecer, galera?
durante esse processo, né, da construção de uma Constituição no Brasil, em 1823, ela já estava pronta, no final. Só que o que acontece? Uma das características justamente dessa Constituição vai ser justamente que a gente vai falar na próxima aula, né? Era a redução do poder do rei, né? Era a redução das características absolutistas. E aí a gente vai ver que na próxima aula o Dom Pedro I não vai concordar e a gente vai ter o fechamento do Congresso e essa Constituição só vai ficar lá para 1824, beleza? Galera, eu vou estar encerrando essa aula por aqui. Não quero que ela se estenda muito. Eu quero que vocês entendam os principais pontos chaves do processo de independência, né? Os fatores que vão levar ao processo de independência, a relação de Dom Pedro I com a relação de Dom Pedro I justamente com a coroa, com a elite rural, as relações que Dom Pedro I vai acabar criando justamente com os outros países externos, principalmente Inglaterra e Estados Unidos. Você vai ver também que vai ter vários outros fatores que vão determinar, né, a redução do poder do rei e também como que ele vai resolver esse mesmo problema, né? E aí a gente está levando um problema político para o Brasil nesse primeiro período, né? E a gente vai ver que é o seguinte, a história do Brasil política vai ser construída de cima para baixo. Como assim, Hugo, de cima para baixo, né? Se você pegar, de novo, aquela pirâmidezinha que eu sempre passo para vocês, vai acontecer o seguinte, a grande massa política no Brasil, ela não vai participar das mudanças políticas, das mudanças econômicas, das mudanças sociais que vão ocorrer, né? Ela vai simplesmente assistir de certa forma, porque quem vai fazer isso vai ser justamente o filho de um antigo rei, né, da metrópole, e vai ser justamente a elite colonial, que já vivia aqui, e boa parte dela era justamente de filhos de portugueses, de fidalgos, tá bom? E aí é importante a gente começar a entender porque dentro da nossa história política há pouca participação popular, beleza? E aí a gente vai ver isso melhor na próxima aula, que é a aula justamente de primeiro reinado. Beleza, galera? Então, olha só, todo mundo aí na cabecinha, os principais fatores, a dívida externa, né, a vinda da família real para o Brasil, né, a criação de uma Constituição, a criação justamente de uma Assembleia Nacional, a importância da Revolução do Porto, o interesse dos Estados Unidos no processo de independência do Brasil. Beleza? Gente, próximo, um beijo para vocês. Não quero alongar muito essa aula também, porque eu acho que já é meio chato para vocês, né? Mas os principais fatores estão aqui. A gente poderia discutir eles se fosse uma aula presencial, tá bom? E aí a gente fecha por aqui. Próxima aula, vocês vão estar lá acompanhando justamente o período imperial, beleza? Primeiro reinado. Beijão!